Levítico capítulo 6, versículo 13. Diz assim: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Vamos ler em voz alta todo mundo? 1, 2, 3. Mantenha-se o fogo continuamente aceso. Na versão de vocês, de cada um, pode ler. 1, 2, 3. Mantenha-se o fogo. Uma dica, a minha versão é NVI, tá? Então, toda quarta, traga a sua versão NVI. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e esta palavra, Senhor, um pequeno trecho da Tua Escritura, Senhor, que tem muito a falar conosco a respeito da Tua presença, a respeito, Senhor, do que estamos falando nesses dias, que é a presença de Deus. Pai, que esta palavra mude e transforme as nossas vidas para sermos o que o Senhor sonhou, o que o Senhor planejou que nós fôssemos, Pai. Nós somos feitos para adorar ao Senhor, e que esta palavra transforme a nossa vida para mais perto de Ti. Amém. Eu fiz uma introdução, mas eu vou falar do Billy Graham. Billy Graham é um homem, para quem não conhece, Billy Graham, ele nasceu em 1918, e ele quando ele tinha 18 anos, ele se converteu ao Evangelho de Cristo, e então ele começou a estudar, a pregar, a ministrar a palavra, e, bom, quando chegou lá em 1939, quem já estava nascido? 1939? Ninguém, ou seja, quando ainda não nascemos, ele já estava pregando a palavra de Deus. Então olha que homem de fé. Em 1939, Billy Graham começa a fazer cruzadas evangelísticas. Quem já ouviu falar nas grandes cruzadas evangelísticas que tivemos no passado? Alguém se converteu em alguma cruzada evangelística aqui? Não, você vê como é coisa do passado mesmo, a gente estamos muito no futuro já. E Billy Graham começou em 1939 a pregar o evangelho em cruzadas evangelísticas. Mas o ministério dele começou a crescer. Em 1963, se eu não me engano, ele já estava em um nível em que estádios de futebol eram cheios, lotados, não havia vagas para ouvir a palavra de Deus sendo ministrada por Billy Graham. E o Billy Graham começou a pregar, ele continuou pregando, e ele pregou até no Brasil em 1975. Eu acho que eu já ouvi pelo menos 2 ou 3 vezes a ministração dele no estádio do Maracanã, uma das ministrações, porque ele ministrou mais de um dia, e todos os grandes homens hoje que você conhece, homens de Deus, que desde cedo eram convertidos, estavam nesse dia. Todos os grandes pastores que eu ouço, que eram convertidos desde a infância, dizem e falam sobre o dia em que eles estiveram ouvindo a palavra de Deus pregada por Billy Graham. Billy Graham é um homem que ele pregou para, no mínimo, pessoalmente, 77 milhões de pessoas. Alguns dizem que esse número chega a 250 milhões de pessoas. Billy Graham pregou para mais de 250 milhões de pessoas, e a audiência de Billy Graham pregando na TV soma-se 2,2 bilhões de pessoas assistindo a ministração do Evangelho de Billy Graham. E se você ouve uma ministração dele, não tem teologia, não tem firulas, não tem grego, não tem hebraico, não tem nada disso, só tem ele dizendo
Cristo é o Senhor, quem a crer será salvo, quem não crer será condenado. Portanto, arrependam-se e venham, porque a seara, Deus está clamando por vocês. E o Instituto Billy Graham diz que, pelo menos, ao mínimo, 3 milhões de pessoas foram salvas, se renderam aos pés de Jesus enquanto Billy Graham pregava. Dos 195 países que nós temos no planeta Terra, Billy Graham pregou em 185. Lembra de Pedro salvando 3.000 pessoas com a pregação? Mas aí lembra de Jesus falando, vocês vão fazer obras maiores e cada vez maiores? De 3.000, Billy Graham fez 3 milhões. E Billy Graham, desde quando ele se converteu, até o dia de hoje, 21 de fevereiro de 2018, ele foi convertido ao Evangelho da cruz. Por 60 anos, teve o seu ministério e não se negou a pregar uma vez sequer. Sabe, quando eu estava lendo, na verdade, eu tive que lembrar onde estava esse versículo que a gente leu. Porque, na verdade, no meu coração só vinha o versículo, e eu falei, eu preciso ver onde está. E aí, quando eu fui ler o capítulo 6 de Levítico, então ele está falando sobre Deus está falando ao povo, a Moisés, está dando as leis do povo de Deus, e falando como deveriam ser os sacrifícios. Sacrifício as ofertas de cereais, as ofertas dos sacerdotes, a oferta do holocausto. E essa daqui, quando ele fala isso, ele está falando sobre a oferta de holocausto. Pelo menos desde do versículo 9 ao versículo 13, Deus fala 3 vezes que o fogo deve continuar aceso e nós temos que ter cuidado para ele não apagar. Ele fala pelo menos 3 vezes, ele fala no versículo 9, ele fala no versículo 12 e ele fala no versículo 13. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, o fogo não deve ser apagado. Isso me fez pensar em algo. Primeiro, Deus estava insistindo nisso. Segundo, se ele estava insistindo nisso, que o fogo não deve ser apagado, primeiro é porque o fogo pode se apagar. Tem gente que diz assim, não, o fogo jamais apagará, mas Deus está falando assim, mantenha o fogo, para ele não se apagar, porque ele pode apagar. E nós estamos na era do chuveiro a gás, nós estamos na era do botijão de gás. A gente, para fazer fogo, é bem tranquilo, é bem fácil. Mas o Renê está aqui para falar para a gente que sem gás, sem isqueiro e sem nada, o fogo é mais difícil de se fazer. Fica um pouquinho mais complicado. E Jesus e Deus aqui, no capítulo 6 de Levítico, ele não está falando, e ligue o seu chuveiro a gás e o fogo vai pegar, porque não tinha. Ele está falando de um fogo que para pegar, geralmente, em milhares e milhares de anos, o que utilizavam para fazer fogo era lenha, madeira, era lenha. E eu fiquei pensando, bom, se Deus está falando, mantenha-se o fogo, o que pode fazer o fogo se apagar? E eu falei, bom, se na maioria eles usavam lenha, para o fogo não acender, ou para o fogo não continuar aceso, só pode ser problema na lenha. E eu pensei em algumas características que a Bíblia nos fala a respeito de uma lenha que não pega fogo. E a primeira característica da lenha que não pega fogo é a lenha que não quer atrito. Porque você já assistiu em milhares e milhares de filmes que as pessoas estão perdidas no mato e elas começam a fazer o que com os gravetos? Dá atrito um no outro, porque é isso que faz o fogo acender. E sabe,
Paulo diz diversas vezes que ele se gloria na tribulação, que a tribulação traz perseverança, que a tribulação traz fé, que o atrito, os problemas que ele passa, trazem coisas boas para ele, porque o atrito é o que faz o fogo se acender. Se você é um cristão, que você é a lenha, porque o crente é a lenha para esse fogo continuar aceso. Se você é um cristão que você foge dos atritos, se você é um cristão que foge dos confrontos, você está sendo um cristão que está ajudando o fogo a se apagar, porque ele na verdade você não vai nem pegar fogo. Sabe aquele crente que ele fala assim, não, até aqui tudo bem, mas daqui para frente vai confrontar meus valores, daqui para frente eu vou ter que abrir mão disso, daquilo, daqui para frente eu vou ter que ser diferente. Por isso que Jesus, um momento ele está pregando e ele fala, ele começa a falar algumas coisas e os discípulos começam a ir embora, e aí ele olha para Pedro e fala, você não vai me deixar? E Pedro fala, não. Sabe, aqueles que foram embora, a grande multidão que foi embora, falou assim, até enquanto está confortável, eu te sigo, até enquanto está bom para mim, eu te sigo, mas agora que vai começar a confrontar o meu coração, eu não te sigo mais. Deixa eu te falar uma coisa, se você deseja ser um crente que mantenha o fogo aceso no altar, aceite e se glorie nas tribulações, porque são as tribulações que vão fazer o fogo do Santo de Deus continuar queimando nessa terra. E tem outra característica. A lenha não pode ser verde. Lenha verde não pega fogo. Ou se pega fogo, pega muito rápido e acaba. A lenha verde, você coloca fogo e ela começa a queimar, daqui a pouco ela para. Porque a lenha verde não tem as características certas para o fogo queimar. E olha que interessante, a lenha verde ainda cheira mal. Ninguém consegue ficar perto dela porque ela cheira mal. Por isso que em Efésios 13:14, Paulo diz, olha, vocês não podem mais andar como crianças na fé. Vocês têm que amadurecer a plenitude de Cristo. Sabe, meus irmãos, sabe o que acontece com gente que tenta queimar sendo lenha verde, que não se amadurece, que está sendo juvenil na fé, está sendo alguém que aprendeu lá 2, 3 ventos de doutrina em 2, 3 igrejas, em 3, 4 vídeos no YouTube, é que ela pega fogo, daqui a pouco ela apaga e apaga para sempre, apaga machucada, apaga ferida, porque ela não cresceu na fé. Nós somos a maior geração de crentes, e isso é para a Igreja Restauração em Vida também, que não frequenta mais estudos bíblicos, que não participa mais de reuniões de discipulado, que acha que estudar a Bíblia é bobeira. Para quê? Cursos teológicos fechando, porque para que amadurecer na graça e no conhecimento? É só ir de domingo na igreja? É só ir um dia na semana na igreja e está tudo beleza, eu já sou um bom crente. Mas deixa eu te falar, lenha verde não deixa que o fogo continue aceso. Sabe por que às vezes o fogo tem apagado na sua vida e você tem se ferido diversas vezes? Porque você é lenha verde, que fica pulando de galho em galho, de fé em fé, de apóstolo em apóstolo, mas você não está no firme fundamento da fé. Hebreus também diz, Hebreus fala assim, olha, o autor de Hebreus fala, eu queria dar um alimento sólido, mas eu tenho que continuar no leite, porque vocês ainda não aguentam um alimento sólido. Sabe por que Deus ainda talvez não te chamou e não te convocou para fazer algo de extraordinário? Porque você é lenha verde, você não aguentaria o chamado de Deus. E Deus está te dizendo assim, amadureça, me busque mais em graça e em conhecimento, porque eu tenho algo para fazer com você, mas você tem que estar pronto. A terceira característica
de uma lenha que não pode ser queimada é uma lenha molhada. A lenha molhada, ela está com a principal arma contra o fogo, que é a água. O bombeiro joga o que para acabar com o fogo? A água. Sabe? Uma lenha molhada, ela não pode pegar fogo. Assim como um cristão molhado de pecado, encharcado de pecado, encharcado de erro, encharcado de uma vida que não segue os padrões bíblicos, não pode pegar fogo. Você está tentando pegar fogo cheio de pecado, meu irmão. Você está tentando pegar fogo sem santidade. Você está tentando pegar fogo, você está tentando incendiar e falar assim, Deus, eu quero ser cheio da tua presença, mas quando Deus fala assim, olha, você não pode fazer isso, você faz. Como que uma lenha molhada pode pegar fogo? Não pode. Um cristão encharcado de orgulho, encharcado de inveja, encharcado de mágoa, encharcado de moralidade, encharcado de desobediência, não pode fazer o fogo queimar sobre o altar. E o que a nossa geração precisa é parar de relativizar o pecado. Nós estamos relativizando todos os pecados. Jesus disse, olha, isso é pecado, e nós falamos, não, eu acho que não é bem assim. Sabe, eu ouvi de um homem que eu gosto muito, ele falou, olha, o Billy Graham foi um grande homem, mas ele era muito radical. Os tempos mudaram, não pode ser mais assim. A única coisa que eu pensei foi, ele era radical e incendiou o mundo, e você que é liberal e não incendeia nem a sua casa. Nós precisamos abandonar essa vidinha de cristão meia boca, porque isso não vai fazer o fogo queimar no altar. Sabe, tem uma história de Billy Graham que ele está andando, ele está no apartamento, acho que é o prédio dele, eu não sei, e era algo que ele tinha com ele. Sabe, um dia ele falou assim, olha, na verdade não falaram, viram isso ele fazendo diversas vezes. Quando ele chegava e entrava dentro de um elevador, e ele estava sozinho naquele elevador, e uma mulher entrava no elevador, por mais que ele tivesse que subir 10 andares, ele saía daquele elevador e subia a pé, pela escada, os andares, porque ele não queria ser confundido com alguém que pudesse fazer qualquer coisa, ou desejar qualquer coisa com aquela mulher naquele ambiente, só ele e ela. Ele fugia de alguém falar assim, o que vocês dois estão fazendo no elevador? Isso é santidade, é fugir do pecado, não é negociar o pecado, é dizer, eu estou longe, eu sou radical, porque o fogo precisa continuar queimando. Sabe, outra lenha que não pode queimar? A lenha podre. Por isso que Jesus fala em Mateus 13:27, ele olha para os fariseus e fala assim, olha, a aparência de vocês é muito boa, mas vocês são podres por dentro. Vocês são sepulcros caiados. Sabe, do mesmo jeito que existe a lenha verde que vai tentar queimar antes da hora, existe o cristão que ele está esperando tudo acontecer na vida dele para depois ele queimar. Só que depois é tarde demais. Depois você já está podre. Depois você já está em decomposição. Depois você já não pode fazer aquilo que você faria quando você estava no auge. Sabe, nós falamos assim, cara, não, eu primeiro vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo, primeiro eu vou fazer a faculdade, primeiro eu vou ganhar dinheiro, primeiro eu vou estudar, primeiro eu vou constituir a minha família, primeiro eu vou ser feliz, primeiro eu vou fazer um monte de coisa.
para depois eu vou me entregar a Jesus. Sabe, uma vez olha, meus irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. Uma vez eu ouvi uma pessoa, eu aconselhei uma menina que era aqui da igreja, e ela falou assim: Gustavo, primeiro eu vou ser crente, eu vou servir a Jesus com toda a minha vida, mas primeiro eu vou curtir tudo que eu tenho para viver. Sabe o que aconteceu com ela? Ela curtiu, saiu da igreja, hoje não quer mais saber de Jesus Cristo, porque ela foi curtindo, apodreceu e já não serve mais para pegar fogo. Meu irmão, a hora de você pegar fogo é agora, a hora enquanto você está saudável, enquanto você tem saúde, enquanto você está firme, é agora a hora de você falar: eu vou me entregar ao Evangelho e pegar fogo nesta nação, nesta cidade, nesta igreja, para a glória de Deus. É agora, porque se você deixar para amanhã, já é tarde demais, a lenha já está oca, já está estragada, já não serve mais para nada. Por isso não deixe para amanhã, eu faço esse apelo, não deixe para amanhã, faça agora, faça hoje, porque agora é a hora. Sabe, a última característica, que é uma característica que na verdade eu falei semana passada, mas eu quero enfatizar. Você é lenha. Agora, você só vai pegar, sabe uma lenha que não pega fogo? É a lenha que virou estante, que virou mesa, que virou cadeira, que virou palito de churrasco. Esse ainda pega um pouquinho de fogo, mas nem muito ainda. Sabe por quê? Tem muito cristão que foi feito, criado, igual nós cantamos, foi criado para adorar a Deus, criado para exaltar o nome de Deus, criado para se render ao Evangelho, criado para servir a Deus com toda a sua vida, mas ele preferiu pegar a lenha dele e fazer uma estante. E hoje ele é qualquer coisa, ele serve a qualquer coisa, ele faz qualquer coisa, mas ele não adora a Deus. Sabe, uma lenha que pega fogo é a lenha que sabe que é lenha e que lenha serve para ser jogada no fogo. Lenha não serve para ficar em casa, lenha não serve para ser mesa, lenha não serve para ser cadeira, lenha serve para pegar fogo. E tem muito crente, tem muito cristão que virou mesa, falou assim: não, essa coisa de ser lenha é muito pesado para mim, eu vou virar uma mesa, eu vou virar uma cadeira. Eu vou pegar tudo isso daqui, vou mandar no marceneiro e vou virar outra coisa. Aí você não pega mais fogo. Sabe para que você serve? Para a gente colocar TV em cima, para a gente almoçar em cima, para a gente sentar em cima de você. Sabe por quê? Porque você escolheu ser uma cadeira, mas você poderia estar sendo uma lenha pegando fogo no altar de Deus. Às vezes nós falamos: por que isso está acontecendo comigo? Porque você era lenha, você virou cadeira e hoje as pessoas sentam em cima de você, porque cadeira serve para isso. Então você tem que tomar muito cuidado quando você fala assim: não, eu não vou pegar fogo por Jesus. E cuidado para saber o que você vai virar, porque talvez você vire apenas um objeto de decoração nesse mundo. Talvez você só sirva de algo para as pessoas sentarem, com um propósito tão baixo, tão pequeno, diante da glória de que é servir de lenha para o fogo do altar não se apagar. Por isso que Jesus sabe, João Batista, ele em Lucas, ele chega e fala para as pessoas, ele diz assim: olha, eu batizo vocês com água, mas virá alguém que os batizará com fogo. O holocausto, o significado de holocausto é queimar até o fim. Isso não existe mais. A lei já foi passada. Deus, agora nós estamos na nova aliança, na aliança de Jesus Cristo. O último homem a ser queimado por inteiro,
por propiciação dos pecados, para a expiação dos nossos pecados, foi Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Hoje nós não precisamos levar bodes, carneiros, não precisamos levar pombinhas, não precisamos levar nada ao altar para ser sacrificado. Jesus Cristo já morreu na cruz e você é livre de todos os seus pecados, de todas as suas iniquidades, de todo o mal que havia sobre você, de toda a separação que havia entre você e Deus, foi rompida na cruz do Calvário, porque a Bíblia diz que quando Jesus morre, o véu se rasgou de alto a baixo, e a presença de Deus invadiu a terra. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O problema é que chega em Romanos 12, versículo 1, e Paulo diz assim: se apresentem como sacrifício vivo, santo diante de Deus. Sabe, meu irmão, já acabou o momento sim de se sacrificar para os seus pecados serem perdoados. Já acabou o momento de você levar pomba, dar dinheiro na igreja, de fazer isso, de fazer aquilo para se livrar de qualquer culpa que você sinta. Não, você não precisa se sacrificar por isso. Jesus já te libertou de todos os sacrifícios, mas há um sacrifício que ainda é convocado por homens e por mulheres de Deus em 2018 nessa terra, que é o sacrifício vivo diante de Deus, de homens e mulheres que queimam no altar de Deus inteiramente, como holocausto até o fim, para que o fogo do Espírito Santo, esse fogo que foi declarado por Jesus, eu vos batizarei com fogo, esse fogo continue queimando por anos, anos, anos e por todas as gerações. Deixa eu te falar, Deus conta com você, Jesus Cristo conta com você. Talvez você fale assim: não, eu não preciso mais de sacrifício. A sua vida é um sacrifício diante de Deus, porque o fogo não pode parar de queimar sobre o altar, do mesmo jeito que o mundo não pode deixar de sentir a presença de Deus, porque a presença de Deus, a única capaz de transformar essa sociedade, de mudar este mundo, de mudar o seu casamento, de mudar o seu trabalho, de mudar as suas angústias, de mudar os seus medos, os seus pavores, de transformar o que do seu lado pega fogo, do seu lado está errado, das injustiças, das iniquidades deste mundo. A única coisa é o Espírito Santo de Deus, e é por isso que Paulo também diz, ele diz assim, que o mundo, a terra clama, para que se levantem os filhos de Deus que vão pregar o Evangelho, que vão dizer: a minha vida é inteiramente queimada em favor do Evangelho de Deus. Sabe qual que é o problema? O problema é que a gente sempre deixa para o outro. O problema é que a gente sempre deixa para o próximo. A gente sempre fala que vai ser o próximo. Já percebeu? Você fala assim: não. Quando o pastor tiver na UTI, aí eu pego firme na igreja lá e eu lidero aquilo lá. Quando o meu marido parar de orar, aí eu começo a orar, né? Porque aí não vai ter ninguém, eu começo a orar. Quando lá não sei o que, aí eu faço. Só que sabe qual que é o risco? O risco é de 1 hora não ter ninguém para queimar e o fogo se apagar. E eu não quero ser culpado por ser a geração que deixou o fogo do Espírito Santo se apagar. Eu não quero ser culpado da geração que não teve Neemias, que olhou e falou assim: não, tem uma brecha no muro, eu me coloco lá. Eu vou ser a pessoa. Deixa eu te dizer, meu irmão, se não tem ninguém orando pela sua família, ora você. Se não tem ninguém jejuando na sua igreja, jejua você. Se não tem ninguém pregando na praça, prega você. Se não tem ninguém orando 12 horas na madrugada, ora você. Se não tem ninguém fazendo nada, proclamando o Evangelho, proclama você, porque é você que Deus está chamando, é você que Deus
Deus está falando, você é o sacrifício vivo, não é o outro, é você o sacrifício vivo diante de Deus, que Deus está falando assim, cadê você queimando por aquilo? Eu falei, sabe, no último final de semana, eu falei para os jovens, eu falei assim, cara, pode ter certeza, tem alguém nessa terra que só você vai poder orar e ela ser curada, só você vai poder evangelizá-la e ela vir a Jesus, porque talvez você seja a única esperança de que ela ouça o evangelho, de que ela sinta a presença de Deus. É você no seu marido, é você na sua esposa, é você nos seus colegas de trabalho, é você no meio da rua, é você na praça, é você na fila do banco, é você no ponto de ônibus, é você no trânsito, é você aqui na igreja, é você em qualquer lugar. Você é a única esperança de alguém nesse mundo. Talvez se você não clamar, se você não falar, não vai ter nenhuma pedra para clamar. Talvez seja você que Deus está falando, pregue o evangelho da graça, e você, se não for você, essa pessoa será condenada a um outro fogo, o fogo do inferno. Parece duro, meu irmão, mas é porque para sentir a presença de Deus nessa terra, nós precisamos doar a vida como sacrifício vivo. Sabe, eu termino, eu fiquei refletindo muito a respeito, na hora do almoço eu confesso que, na verdade lá para as 10 da manhã, quando eu fiquei sabendo que o Billy Graham tinha vindo a falecer, eu tive que ir para o banheiro porque eu vinha lágrimas, eu comecei a chorar. Sabe, eu chorei por duas coisas. Chorei de tristeza, porque o mundo perde um grande herói na fé. Mas eu chorei por outra coisa. Eu chorei pensando que agora Deus está chamando a mim, falando assim, ei, Billy Graham queimou por 60 anos, agora ele queimou até o fim, ele foi até o fim, ele deixou todos os desejos, todas as vontades, todos os anseios particulares, ele queimou até o fim, até não sobrar mais nada de Billy Graham. Ele queimou por causa das pessoas, por causa do evangelho, para salvar as pessoas. E parecia que eu ouvia, e eu ouço muito forte agora a voz de Deus dizendo, e agora? Ele morreu, eu posso contar com você para continuar a deixar a chama acesa, ou você vai deixar a chama apagar? Billy Graham fez a parte dele, mas eu continuo vivo. Eu posso hoje, e você também pode, hoje decidir ser radical contra o pecado, a ser radical com seus sonhos, a ser radical com seus propósitos, a ser radical com as coisas, e para ser radical em outra coisa, radical no evangelho. Você pode ser radical no evangelho, assim como Billy Graham foi. Porque Deus está clamando hoje. Eu tenho certeza que Deus recebe Ele com festa no céu. Mas Ele clama falando assim, agora quem é o próximo? Quem é o próximo que vai ter coragem de doar a vida como Ele fez? Que vai lotar estádios por pessoas ansiando a presença de Deus? Que vai pregar e as pessoas vão ser curadas, que vai pregar e as pessoas vão ser salvas, que vai pregar e vai ter coragem de falar do pecado, do juízo e da condenação, coisa que a gente não fala mais. Mas os pecadores vão para o inferno, e ele tinha coragem de falar, ei, você vai para o inferno se você não aceitar a Jesus Cristo. E nós não temos mais coragem de falar, porque nós achamos que é rude demais,
Mas tinha uma diferença, sabe por que o dele não era rude? Porque ele estava cheio da presença de Deus, e quando ele falava, as pessoas caíam em pranto, falando: cara, eu vou ser condenado. Sabe por quê? Porque quando a gente parece rude ao falar a verdade, é porque a gente não está cheio. Mas quando a gente está cheio, as pessoas se ajoelham, se prostam e dizem: eu quero esse Jesus, me perdoa, Senhor, pelos meus pecados. E elas transformam as suas vidas. Elas mudam. E eu termino dizendo a frase que hoje eu mais li. Quando o Billy Graham, um dia ele falou assim: quando falarem que eu morri, digam que é mentira. Eu só voltei para casa. Ele queimou até o fim. E sabe, meu irmão, eu tomo coragem a cada dia mais. A cada dia mais para queimar até o fim. Hoje eu não sei se eu ainda estou pronto, se eu tenho coragem. Confesso a vocês. Mas eu ouço o eco de Deus dizendo assim: preciso de mais um para queimar por 60, 70, 80 anos. Para o fogo da presença de Deus continuar aceso nessa terra. E sabe, a única coisa que eu tenho para falar para você é que a Bíblia diz que grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Parafraseando, eu podia dizer que grande é o fogo para se incendiar, mas pouca é a lenha. Um certo homem de Deus disse assim: o mundo ainda não foi capaz de conhecer o que Deus é capaz de fazer no mundo, através de um homem que se entregue 100% a Deus. Eu não sei se a Igreja Restauração e Vida um dia chegará à estatura de ser 100% entregue a Deus, para a gente conseguir ver o que Deus é capaz de fazer através de nós, 100%. Mas, meu irmão, eu clamo a você, faça a sua parte. Quando seu marido parar de orar, comece a orar. Quando o seu filho estiver meio fraco, interceda por ele. E não desista, não desista, você não sabe o tempo de Deus, não desista. Ore, 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 jejue, busque, você não sabe quando vai incendiar. Aceite os atritos. Busque graça e conhecimento. Não deixe para amanhã. E se entregue como sacrifício vivo diante de Deus. Porque esse mundo clama por nós. Esse mundo clama por nós. E se você não fizer como Billy Graham, que salvou 3 milhões, salve uma. Mas pregue a todos que você vê pela frente. Porque ele falou para 2,2 bilhões e 3 milhões foram convertidos. A gente não sabe quem vai receber, quem não vai. Mas ele pregou corajosamente contra o pecado. Imagina um homem que chega no Brasil na primeira vez para pregar o Evangelho. E com o estádio do Maracanã lotado, ele faz a pregação com o título Carnaval, a festa do inferno. Ele olha para os brasileiros e diz assim: o que vocês mais amam é o que mais Deus detesta. Arrependa-se, nação brasileira. E as pessoas começaram a se arrepender, a se arrepender, a se arrepender e encher a terra. Existe um homem de Deus, e eu termino com essa história. Existe um homem de Deus, que era apenas um garoto. Ele estava no país de Gales. E aquele país de Gales era sempre foi um
um pequeno país. E sabe, o futebol no país de Gales é algo muito forte, é muito grande. Eles amam o futebol assim como o Brasil ama o futebol. E aquele menino uma vez ele entrou no gabinete pastoral para falar com o pastor um dia à tarde. E viu o pastor dele ajoelhado no seu gabinete dizendo: salve este país, salve este país, salve este país. Sabe o que ele fez? Ele olhou e falou assim: eu não vou deixar ele queimar sozinho. Eu vou entrar como lenha nessa fogueira também. E esse menino começou a orar na sua casa: salve esse país, salve esse país. E as pessoas, sabe, deixa eu te falar uma coisa, quando a lenha começa a pegar fogo, as pessoas querem participar, e vai juntando mais lenha, vai juntando. Então as pessoas começaram a orar com ele, e virou algo que eles oravam 24 horas por dia, por salvação no país de Gales. 6 meses depois, fizeram uma estatística, e 100 mil pessoas tinham se convertido ao Evangelho no país de Gales, a ponto do estádio de futebol estar vazio, porque 6 horas da tarde, no domingo, era hora de estar na igreja, celebrando a Deus, o Evangelho da graça. Se o Brasil se levantar, dizendo salve este país, como sacrifício vivo, você vai ver o Maracanã vazio de pessoas, mas as igrejas cheias para a glória de Deus. Mas você precisa fazer como esse menino: salve este país. 12 horas, 6 horas, 24 horas por dia, Deus salve este país. Mas amanhã eu tenho que trabalhar, não importa, salve este país. Mas eu tenho que cozinhar, não importa, salve este país. Mas eu tenho que estudar, não importa, salve este país. Nós temos medo de abrir mão das coisas, mas aqueles que abrem mão das coisas em favor do Evangelho, Deus diz: ei, eu cuido de vocês. Pode ter certeza, vocês, sacrifícios vivos, vinde, bem-vindo, amado dos meus pais, vocês mantiveram a fé, sejam bem-vindos, vocês guardaram, aqui está o seu galardão pelo seu trabalho, hoje o céu está em festa, para a glória de Deus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.